Graça e paz, amém? Uai, estou sozinho aqui não, tem mais gente aqui. Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Como é que vocês estão nessa manhã? Todo mundo bem? Que bênção. Hoje é o nosso primeiro culto pós-Covid, né? E a gente estava refletindo ali, eu refletindo e em casa também. E eu vim aqui, na hora do louvor, e eu falei assim, Senhor, antigamente eu cantava, e agora está meio difícil, né? Então, se eu errar aí nas marchas aí, vocês me ajudam, tá? Tá, né? A gente começa a dar valor em algumas pequenas coisas, né? E durante as minhas férias, eu falei para Deus, falei assim, nossa, Deus, queria tanto ter ido viajar, tive que resolver alguns problemas, e até mesmo as férias foi, meia picada, Então, aí depois veio o Covid no final das férias, aí eu fiquei uma semana sossegado. Eu falei assim, não, desse jeito eu não quero ficar tranquilo, Mas nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos faz, amém? E por mais que as férias tivessem sido meia truncada, trabalhando até em alguns períodos, eu falei assim, Deus, é melhor ter as férias trabalhando do que ficar em casa desse jeito, porque não está dando não. E agora no pós, então, sangue do Cordeiro. Eu fui puxar ali, eu sou livre, eu falei assim, não dá. Falei, tem que dar uma segurada aí até voltar, tudo normal, o pulmão trabalhar de novo, enfim, E também o tamanho do pastor ajuda bastante, A gente vai ficando cada vez mais gordinho, Agora tem que fazer um trabalho para voltar. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu estive orando e Deus ministrou uma palavra no meu coração e eu queria trazer nessa manhã aos irmãos. Antes de nós iniciarmos a palavra, eu queria ter uma palavra de oração. Baixe a tua cabeça, feche seus olhos, peça para Deus ministrar a sua vida nessa manhã. Peça para que Ele venha falar com você, não aquilo que você deseja ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele tem a capacidade de ministrar ao nosso coração. Por isso, nessa manhã, peça para Deus, fala, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Preciso ouvir, Senhor, a Tua direção. Esvazia o teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha neste lugar, Pai, falar conosco. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti e também, ó Deus, nós queremos nos esvaziar de tudo aquilo que tem dentro de nós para que a Tua palavra venha e preencha totalmente nosso ser. Paizinho querido, em nome de Jesus, repreenda agora, Deus, todo e qualquer ladrão de semente, em nome de Jesus, Paizinho querido, todo espírito das trevas que venha contra a Tua igreja, Paizinho querido, que o Senhor derrame agora da Tua presença, acampe os Teus anjos sobre este lugar, Paizinho querido, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito possa fluir, ó Deus, e falar aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, Pai, nos tira da zona de conforto, nos leva, Senhor, para o confronto da mudança e que a Tua palavra permaneça em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o que vem em primeiro lugar na tua vida? O que vem em primeiro lugar para você? Certamente você vai falar que é Deus, assim como todo bom cristão, crente, nós vamos falar que é o Senhor. Mas será que realmente isso se aplica na prática nas nossas vidas? Porque uma coisa é eu declarar com a minha voz que Deus é, sempre será o primeiro lugar na minha vida, naquilo que eu vou fazer. Outra coisa é o que a minha prática, o que as minhas ações demonstram no meu dia a dia. Isso, de fato, é o que está em curso para nós. Falar simplesmente de Deus é algo bacana, todo mundo fala, Demonstrar nas suas atitudes, de fato, que o Senhor realmente é o primeiro lugar, isso é o que mostra, de fato, quem nós somos. Eu posso pregar para você aqui a manhã toda, o dia inteiro, a semana inteira, mas se a minha conduta
não corresponder com aquilo que eu falo, de nada vai valer aquilo que eu estou dizendo, não é verdade? Se a nossa prática não se ajustar com a nossa teoria, o nosso discurso ele perde muito da força e torna-se vazio. Diante disso, eu fiquei perguntando para mim, durante essa semana, o que vem em primeiro lugar na minha vida? E eu quero transmitir essa pergunta a você, o que vem em primeiro lugar? De fato, isso nos confronta em vários momentos das nossas vidas. Isso nos confronta, isso nos traz uma reflexão, isso faz com que a gente pense e repense as nossas atitudes. Quando, muitas das vezes, nós somos confrontados, Deus ele está em primeiro lugar nas nossas reações. Quando nós somos injustiçados, Deus está em primeiro lugar quando nós recebemos alguma injustiça. Quando nós somos, de uma forma, abençoados ou recebemos uma gratificação ou qualquer outra coisa, nós lembramos o Senhor em primeiro lugar. O que, de fato, queridos, Deus quer de nós, o que, de fato, Ele espera do nosso coração e das nossas atitudes, é que realmente Ele esteja em primeiro lugar, não somente quando eu preciso que Ele acrescente algo em minha vida. Eu preciso entender de uma vez por todas, e aí como povo de Deus, nós precisamos entender e ao mesmo tempo transmitir que o Senhor, Ele reina sobre nós e que seu reino está sobre nós de uma forma perpétua e não se altera independente do estado em que eu estou, da situação que eu vivo, das pessoas que estão ao meu redor ou daquilo que está acontecendo comigo naquele momento, Nós precisamos, então, trazer uma dimensão do que de fato, muitas das vezes, acontece nas nossas vidas. Por isso, eu separei um texto que está lá em Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 25. Nós vamos ler esse texto, peço que você abra a sua Bíblia. Mateus 6, a partir do verso 25. Amém? Então, as Bíblias folheando ainda. Vamos esperar os irmãos abrir. Mateus 6, a partir do verso 25. Todo mundo achou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Certamente você conhece esse texto, de capa a capa, do começo até o final. E o que nos chama a atenção é o verso número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Quando nós olhamos para esse texto, de fato nós entendemos uma coisa: eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. Mas a motivação não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas sim que as demais coisas me serão acrescidas, ou me serão acrescentadas. A motivação do nosso coração, muitas das vezes, ela nos leva a buscar a Deus mediante a algo que nós precisamos. E aí, então, eu pergunto novamente, o que vem em primeiro lugar? E eu separei duas coisas aqui. Porque diante dessas situações, nós precisamos separar algumas coisas que precisam ficar bem claras para nós. O reino de Deus, ele tem os seus desejos, as suas vontades, mas eu automaticamente também constituo o meu reino e as minhas vontades. Eu constituo as minhas decisões, os meus desejos. Mas espera aí, pastor, né? Eu não tenho vontade, eu não posso fazer nada. Não, querido, o problema não está aqui. O problema está quando o meu reino está acima do reino de Deus. O problema é quando eu busco o reino de Deus para satisfazer as minhas vontades. Aí então eu demonstro quem está em primeiro lugar. Nós vemos nesse texto algumas coisas e eu queria separar para você. Jesus, ele trabalha com duas situações aqui. No primeiro momento, ele trabalha com a alma e as inquietações da alma. Ele disse assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus, ele está trabalhando com algo que está trazendo alguma inquietação, e essa inquietação, ela tem início na nossa alma. A nossa alma, quando ela está totalmente embaraçada, bagunçada, então ela começa a buscar algumas coisas para se satisfazer no nosso reino. Aí então Jesus, ele trabalha com a questão do corpo. São duas coisas que Jesus, ele especifica muito bem claro, que é a motivação e pela qual nós nos direcionamos todos os dias. A nossa alma, ela tem o desejo de várias coisas. E quando nós colocamos isso em prática, nós refletimos ela no corpo. O grande problema é que durante algum tempo, e principalmente nos dias de hoje, né, algumas coisas estão acontecendo com a alma. Pela tentativa de satisfazer os desejos da alma, a nossa alma está ficando adoecida. Nunca se ouviu falar tanto, em tanto tempo, em doenças que são emocionais como nos dias de hoje. Nunca se ouviu falar em tanta coisa. Nunca se ouviu falar em tanta doença emocional, doenças no soma, psicossomáticas, tantas outras coisas. E aí então eu olho para esse texto e vejo Jesus alertando as nossas vidas para que isso não venha a ser aquilo que vai direcionar o nosso coração. Certamente, queridos, porque então, quando nós instituímos o nosso reino, as nossas vontades, as nossas decisões, as nossas buscas, as nossas próprias vontades, nós muitas das vezes temos dificuldade em lidar com o fracasso. Nós temos dificuldade em lidar com aquilo que não dá certo para nós. A frustração vem, nossa alma entristece, o nosso coração fica partido, e aí a gente olha e fala assim, oh meu Deus, por que é só comigo? Todo mundo na praia, eu não consegui ir até agora. Oh Senhor, por que todo mundo troca de carro, faz alguma coisa e eu não consigo? A nossa alma vai ser, querido, o ponto crucial quando eu colocá-la em primeiro lugar. Dessa forma, nós não conseguiremos buscar o reino de Deus. Diante de tudo isso, Jesus começa a descrever algumas coisas que se refletem no físico, no corpo, se refletem na nossa vida, no cotidiano, né? Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, questões de alma, quanto que haveis de comer, físico, beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Ou seja, também isso demanda uma preocupação totalmente intensa sobre nós. A nossa vida é gerada por isso, nosso cotidiano, todos os dias, aquilo que nós fazemos, nós somos totalmente absorvidos por essa roda que vai girando todos os dias, e assim vai sendo. Agora, diante dessa situação, eu pergunto para você, o que vem em primeiro lugar na tua vida?
O que eu tenho buscado de fato, isso se traduz nas minhas ações como o reino de Deus, ou como o meu reino, a minha busca pessoal, ou quando eu quero que Deus me abençoe, eu busco a sua presença. E uma coisa que me inquietou, e Deus ministrou a minha vida, que antigamente nós vemos na Bíblia muitas doenças físicas, e é pouco se falar de doenças emocionais, né, de alguns milagres emocionais ou de alguns milagres na alma, né? Eu, basicamente, assim, olhando aqui, não me vem à memória, né? Mas nós vemos que cego, né, enxergou, paralítico andou, né? Morto ressuscitou. Ou seja, por um tempo, escute bem o que eu vou dizer para você, por um tempo, o diabo focou muito no físico, trazendo enfermidades físicas. Só que durante um tempo isso tem sido mudado. Porque o físico não parou o povo de Deus. O físico não parou a igreja. Então ele mudou a estratégia. E começou a atingir e focar no emocional. E então nós vemos essa proliferação. Porque quando se toca na alma, quando se toca no nosso soma, isso muda e configura uma outra situação para nós. Nós não conseguimos lidar muito bem. Eu separei algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, não quer dizer que somos maus, queridos. Não quer dizer que você é a pior pessoa do mundo, que eu sou a pior pessoa do mundo, pelo contrário. Nós, quando instituímos a nossa busca, nós estamos pensando em apenas uma coisa: segurança. Quem que não quer viver de uma forma segura? Quem que não quer fazer isso, não é verdade? Todo mundo deseja viver uma vida tranquila, né? Bem sossegada, tudo controladinho, né? Aonde nós sabemos o passo que nós iremos dar, seja na nossa vida familiar, financeira, ou todas as outras coisas. Segurança. Nós buscamos uma segurança, nós construímos tudo isso que está em volta de nós, dentro do nosso reino, para nos trazer segurança, nos fazer sentir seguros, estabilizados. E aí também nós temos uma grande situação que nós reproduzimos isso nos nossos filhos. E isso vai sendo reproduzido, né, de geração em geração. O grande fato é que aqui há um conflito muito intenso para nós administrarmos. Queridos, uma coisa é você construir algo para a tua segurança, mas não quer dizer que se você não construiu, que Deus não vai estar dando segurança para você. Amém? Amém? Você crê nisso? Não quer dizer, queridos, que se você não tiver algo preparado, que Deus não irá abençoar a sua vida. O que nós precisamos entender é que tudo aquilo que eu faço não pode estar acima do reino de Deus. Eu não posso viver a minha vida acima do reino do Senhor e deixar com que as coisas dele sejam deixadas de lado. Aí então, nós vamos ver algumas coisas aqui. Quando Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus fala sobre fé. A fé precisa ser maior que a ansiedade, esse é o primeiro ponto. Jesus está especificamente falando sobre fé. Ele não está dando garantia, mas está dizendo: quando você buscar, aquilo que você precisa será acrescentado. Mas ele não disse o tempo, ele não disse a hora, não disse o momento, mas disse que você precisa buscar. Ele não está dizendo que você vai receber tudo quanto deseja, mas ele está dizendo que se você buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, não porque você está pensando em outra coisa, ou você está pensando em barganha com Deus, não por isso, mas quando o reino de Deus, ele é essencial na sua vida e que você possa entender que sem ele você não vive, então as demais coisas o serão acrescentadas em sua vida. Amém? Nós precisamos tomar essa palavra, queridos, e crer nessa perspectiva.
Eu não posso viver a minha vida, né? Meu pai sempre falava para mim no estilingue, né? Sempre esticado. Meu pai falava para mim, falava assim, Tiago, vive no estilingue. Meu Deus do céu, é uma correria louca, né? Parece que o mundo vai acabar para ele amanhã, né? E essa, confesso para os irmãos que é uma das minhas maiores dificuldades, porque eu gosto de coisas seguras e muitas vezes não tenho controle de nada. E aí, então, mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa essência, mostra quem nós somos de fato. De fato, queridos, será que o reino de Deus é minha prioridade? A fé, então, precisa entrar nesse momento aqui e retirar a ansiedade para que, então, eu possa olhar para o reino de Deus e ser aquilo que vai ser construído em mim e expressar pelas minhas atitudes. Vai ser fácil para você? Para mim, não é. Em nenhum momento, queridos, trabalhar com a fé, no buscar a Deus para suprir aquilo que eu preciso, ou para então tirar o meu reino de foco e de centro, vai ser difícil. Você quer ver uma coisa? Pensa aí na sua vida. O que é mais fácil para você tirar do seu cotidiano, do seu dia a dia? Eu tenho certeza que você não vai chegar a uma conclusão, porque tudo aquilo que você faz tem um sentido. Vamos pegar aqui, tira uma refeição, o almoço, alguém consegue ver sem almoço? Pelo jeito do senhor não, pastor, né? Não tem jeito de senhor viver sem almoço, né? Nem janta. É difícil. Tira qualquer coisa do seu dia a dia. Tira, queridos, não tem jeito. A gente está tão acostumado com essa roda que gira, que quando fala em tirar, pelo contrário, a gente quer pôr mais coisa, não quer tirar. A gente quer colocar mais coisas para que a gente possa viver cada vez mais preenchidos por essa rotatividade, por essa loucura do nosso reino, das nossas decisões. Só que quando a fé entra aqui e remove essa ansiedade que Jesus fala no texto, eu começo a aprender uma coisa que a Bíblia fala sobre descanso. Tem gente que não consegue descansar em Deus de jeito nenhum. A ansiedade é tão grande. A urgência se tornou algo inevitável. E quando eu preciso descansar, crer, confiar, eu não consigo. A gente fala que crê em Deus, que confia, que descansa, mas muitas vezes isso não se aplica no nosso dia a dia. A gente não consegue. Hoje é domingo, tenho certeza que você está pensando o que vai ser dessa semana. Tenho certeza que se tiver algum BO para resolver amanhã, você não vai estar em paz durante essa noite. Mas eu quero convidar você a entregar no Senhor. Entregue o teu coração, entregue o teu reino. Entrega aquilo que está te corroendo, queridos, e comece a colocar a fé em prática do descansar em Deus, do descansar no Senhor, e entender que tudo que Deus faz para nós é bom. O problema é que nós não estamos acostumados a aprender e ver a forma do Senhor agir em nós. Por quê? Nós estamos muitas vezes tão distantes da ação do Senhor e tão próximos da nossa ação, porque a gente elabora, né, e constrói ao nosso redor tudo para não ter erros. Aí então Deus vem removendo algumas coisas, né? Deus vem removendo algumas coisas de nós. Deus vem removendo e Ele toma aquela pecinha chamada controle da sua mão. Aí eu quero ver. Aí é a hora que o nego se bate inteiro. A hora que fica doido, desesperado, né? Aonde, né, tudo não faz sentido mais. Aí marca a hora que aí o pastor tem que te auxiliar a entrar no eixo de novo. Por quê? Sexta-feira eu estava conversando com um rapaz, né? E ele falou assim para mim: pastor, minha vida virou de ponta cabeça. Eu falei: olha que coisa boa, rapaz. Ele falou: por quê? Eu falei: você está vendo o mundo de uma maneira diferente agora, né? Brincando com ele para, né, tirar um pouco do peso, que ele estava muito, né? Esse menino, eu conheci ele jogando bola, né?
E aí a gente tem um vínculo muito bacana, né? E aí ele falou assim, tudo que estava certo na minha vida deu errado. Eu falei assim, mas de que forma? Ele falou, não, pastor. Olha, eu tinha preparado para abrir uma venda, não deu certo, né? Vendi meu apartamento, até agora não recebi. Estou morando de favor com a minha mãe. Tudo que eu planejei deu errado. Meu pai morreu, não consegui me despedir dele. Aí eu olhei para ele assim, né? E falei, você já foi na igreja, não já? Já, mas faz tempo, né? Ele ia em outra igreja, né? E fui lá, me convidaram uma época, fiz lá os cursos, os encontros, tudo. Eu falei, pois é. Falei, teu reino está em crise, cara. Ele falou, meu reino? Eu falei, teu reino está em crise. Teu reino, né? Desgarrou. Falei para ele, se você fosse um rei naquela época, com certeza você seria, né, deposto. E a galera ia falar assim, não queremos mais você, né? Brinquei com ele e tal. Mas aí, então, comecei a conversar algo sério com ele. Falei assim, rapaz, pensa comigo. Você já experimentou coisas abençoadas, coisas de Deus? Você já viu o Senhor agindo na sua vida? Viu como que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Falei, agora você, em um dado momento, se ausenta da presença dEle, some, nunca mais vê o Senhor e, de repente, Deus, então, prepara uma estratégia para reconciliar com você. Falei, muitas coisas nós precisamos entender de uma maneira espiritual. Eu falei assim, olha para a tua vida. Você estava muito bem estabilizado, todas as suas coisas funcionando, e de repente veio uma crise aí. Longe de Deus. O que Deus está querendo com isso? Deus está abalando o seu reino para que você possa olhar para Ele. Aí eu conversei com ele um tempão e fiz o convite para ele, né? Falei, domingo, 16h30, lá na nossa igreja, você vai ter o culto lá, eu quero convidar você para vir, receber uma palavra de Deus. Leve a tua família, leve a tua esposa, tua mãe, teu padrasto. Aí ele falou assim, pastor, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu comecei a viver a minha vida achando que eu não precisava mais de Deus. Eu entrei num automático tão grande que a fé não estava mais presente nas minhas ações. Aí então a ansiedade entra e toma conta. E o maior problema para a nossa alma é quando a ansiedade toma conta de nós. A fé precisa ser maior do que a ansiedade. Número 2. Em que a minha vida está fundamentada? Quais são as colunas de sustentação da sua vida? Quais são os pilares? Aonde você está sustentando a sua vida? Muitas vezes a gente pergunta para alguém, né? Como é que você está? Mais firme que palanque embanhado, né? Prega em polenta. Mas então, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver que nós, durante os nossos dias, nós construímos alguns palanques e nós colocamos eles, deixando a nossa estrutura totalmente ali, como se fosse uma casa. Se nós pegarmos aqui a nossa igreja, nós temos aqui algumas vigas de concreto que sustentam todo o prédio. E nós fazemos isso. Nós colocamos a nossa família, muitas vezes, como sustento central. Nós colocamos nossa vida financeira como apoio. Nós colocamos o nosso carro, a nossa casa, nossos filhos. Nós colocamos estruturas que podem ceder, que podem rachar em algum momento. Durante essa pandemia, né? Quem que não passou por algum tipo de crise, por favor, converse comigo. Eu quero que você me explique o segredo, né?
E deixa a gente muito bem treinado, porque se vir outra, né, quero caminhar contigo, sem medo de ser feliz. Mas em algum momento durante essa pandemia você passou por uma crise. E aí, então, quando nós olhamos para as fundações e para o fundamento da nossa vida, nós precisamos ter uma clareza. Será que estamos fundamentados em Deus? Será que as minhas fundações estão de fato arraigadas no Senhor? A Bíblia nos fala, Jesus através de uma parábola, da parábola que o homem que colocou a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Às vezes nós pegamos e construímos fundações tão bem feitas na areia, tão bem solidificadas na areia, que a primeira maré, o primeiro vento derruba ela. E aí então, queridos, tudo aquilo que está fundamentado ao redor de nós, como outras vigas de sustentação, começa a ter problema. Meu pai é pedreiro, e eu trabalhei com ele praticamente a minha vida inteira, né, quando eu vivi com meus pais. E quando a gente vai fazer uma laje, né, seu Célio sabe muito bem, né, seu Célio? Vamos fazer uma laje, você tem que analisar o peso e dividir nas estacas. E as estacas que são mais fortes, elas precisam ficar com o maior peso da laje. Aquelas que são mais frágeis precisam ser colocadas em pontos estratégicos que não ocupem tanto peso, senão cede. Senão cai tudo e aí rebenta com tudo, não tem que dar jeito depois. E aí então eu olho para as nossas vidas e eu começo a perceber nessa construção que nós fazemos, que as vigas que nós colocamos de apoio na nossa laje são coisas que podem facilmente ceder. São coisas que podem facilmente quebrar e nós ficarmos totalmente desabrigados. Quando Jesus fala buscar, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, Ele está dizendo para nós, em outras palavras, que o reino de Deus não tem crise e as suas colunas de sustentação são firmes e sólidas e não deixarão que eu e você venha perecer. O que Cristo está dizendo para mim e para você nessa noite, troque as suas colunas, meu irmão e minha irmã. Troque as fundações da sua vida. Mude. Olhe para Cristo de uma vez por todas e transfira isso para as tuas ações. Eu não preciso mais, eu não posso mais viver apenas de um reino aparente. Quando nós olhamos para Cristo, isso precisa estar muito bem explícito para nós, e o seu reino também. E aí, então, eu não posso viver apenas na dimensão que existe dentro de mim, porque o reino não é apenas isso. O reino de Deus não se constitui apenas em você buscar Ele, e as demais coisas serão saciadas em você. Mas o reino também constitui em você agradar a Deus e fazer a sua vontade. A Bíblia também nos fala que eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Mas também outras, em João capítulo 15, verso 7, olha só para você ver. Você deve saber de cor e salteado esse texto. João 15, 7. Diz assim, Jesus dizendo, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. O reino de Deus se consiste também em que as palavras dele permaneçam em nós, e que nós permaneceremos nele, e que nós possamos dar fruto no Senhor. Muitas vezes nós esquecemos que as implicações do reino se transferem também para uma vida prática na presença de Deus. Quanto tempo
alguém não ouve da sua boca o seu testemunho e é impactado, querido? Por quanto tempo você tem se calado mediante as situações que aparecem na sua vida? Esse menino poderia falar com qualquer outra coisa comigo, né? O rapazinho do futebol. Ele poderia falar qualquer outro sentido, e eu poderia também trocar qualquer outro assunto, mas em uma oportunidade, eu ministrei a vida dele, falei, o teu reino está em crise. Você precisa de Cristo, precisa de Jesus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, também faz com que eu e você estejamos a serviço dele, amém? Perdão. Caminhando para o fim, caminhando para o final, Jesus, ele especifica isso para nós, e mostrando que as nossas vidas, ela é muitas das vezes guiada e direcionada pela nossa ansiedade. A nossa ansiedade entra dentro de nós, né? Ela mora conosco todos os dias, né? Só que nós vemos uma grande busca por resultados. Se você tem uma empresa, você vai exigir que os seus funcionários tenham resultado, não é verdade? Se você é funcionário, você precisa de resultado, não é? Ou qualquer outra coisa que você vai fazer, você precisa dar resultado e ter resultado. Simplesmente isso, né? Só que, quando nós olhamos para uma perspectiva bíblica, será que todas as coisas que o Senhor, Ele faz, terá resultados imediatos para nós? Quantas vezes você orou para Deus assim e aquela resposta veio prau, né? Ou quantas vezes você orou e Deus falou assim, espera um pouco mais, né? Vamos trabalhar aqui primeiro, né? Tem que chegar ainda um pouco mais nessa situação e a gente acaba ficando meio decepcionado, né? Porque nós somos pressionados a viver por resultado. Nós somos formados a isso, né? Ensinados desde pequeno a produzir resultados. Só que perante Deus, hoje em dia, perante o Senhor primeiramente, muitas das vezes o resultado não virá de imediato. Você está pronto para isso? Quantas vezes você orou por cura e a cura não veio? Quantas vezes você orou por um projeto e não aconteceu da tua maneira? Entenda uma coisa, queridos, que isso traz confusão para nós, porque viver através da busca do reino de Deus não quer dizer que eu terei resultado e obterei êxito em tudo aquilo que eu faço. Se nós pegarmos Jeremias, profeta Jeremias, esse homem não teve resultado nenhum da sua pregação. Ao contrário, né? Jeremias pregando seria, né, nos dias de hoje, se nós olharmos, né, a pregação que Jeremias ministrou sobre o povo, levou praticamente, em outros termos, nos dias de hoje, levaria todo mundo para o inferno. Já Moisés teve resultado. Não teve resultado, Moisés? Só que ele feriu a rocha. Teve resultado diante do povo, feriu a rocha e não entrou na terra que Deus tinha prometido. Pastor, explica melhor.
que eu quero dizer para você, queridos, é que muitas das vezes você não vai ter o resultado que você deseja, mas procure ser aprovado por Deus. Isso independe do resultado que está nas tuas mãos. É melhor ser aprovado por Deus, assim como Jeremias, do que ser reprovado nas suas ações e aprovado pelo povo e não ver a terra que Deus tem prometido para nós. O grande fator e que diferencia as nossas vidas do mundo lá de fora é que nós sabemos o final da história. Nós sabemos a construção que o Senhor fez, aonde nós iremos parar, o que nós iremos fazer. Mas até lá, você precisa entender uma coisa: não pare de buscar o reino de Deus. Não mude a motivação do seu coração. Não deixe com que as coisas dessa terra tomem conta do seu ser, para que você se desvie. Como eu disse aqui agora há pouco, em uma época o diabo focou muito no físico. Hoje ele está focando totalmente, direcionalmente na alma, porque sabe que quando a alma está em confusão, tudo muda, tudo rui. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Eu quero orar com você nessa manhã. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Para finalizar, o terceiro tópico é: o reino de Deus nunca está em crise. O reino de Deus não passa por crise. Amém? Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus nós podemos ter a certeza de que o Senhor nunca estará em crise. A maravilha, queridos, de vivermos uma vida em Deus e buscar o seu reino acima de todas as coisas, independente do que está acontecendo comigo, é de saber que tudo o que Deus tem para nós é bom. Só que eu preciso me esvaziar das minhas vontades, dos meus desejos, e olhar, queridos, para a perspectiva do reino de uma forma diferente. Siga a nuvem, seja direcionado pela nuvem, se mova por ela. A nuvem do Senhor tem que ser o parâmetro para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Nós chegamos em um ponto que não é falado com boca, mas sim com ações, que nós selecionamos. Nós selecionamos quem precisa do reino, nós selecionamos quem deve ou não ser ministrados, nós selecionamos quem deve fazer parte da igreja, nós selecionamos quem nós queremos ouvir em detrimento àquilo que está acontecendo com o rei. E aí eu fico pensando que o que Deus pensa de tudo isso? O que Deus pensa das nossas ações? Esses dias eu tive uma experiência tremenda lá em Sarandi. Eu fui jogar uma partida de futebol ano passado com esses meninos que eu conheci lá em Sarandi. E na volta para casa eu vi um rapaz, morador de rua, mexendo numa lixeira e comendo o lixo. Comendo lixo. E aí? Decisão que eu tive que tomar naquele momento era: eu paro o carro, converso com ele, o que eu faço? Muitas pessoas iam passar por ele e ir embora, né? Aí eu pensei comigo, falei: Deus, eu vou ver o que eu tenho em casa. Veio na minha cabeça, assim, porque daí, e a gente é esperto, né?
Nós somos guiados pela esperteza do nosso coração, muitas das vezes. Se eu chegasse em casa, eu não voltaria para atender aquele menino. De jeito nenhum. Aí então parei no posto. E aí eu, com pressa, ia uma fila no posto para poder comprar um salgado e um refrigerante, pensando que ele poderia estar com fome. Aí eu peguei e comprei o salgado, e a hora que eu fui, cadê o rapaz? Sumiu. Automaticamente veio na minha cabeça, bom, eu tentei, né? Pelo menos eu tentei, agora eu vou para minha casa com o meu coração mais tranquilo, porque Deus viu que eu tentei fazer alguma coisa por ele, né? Aí então Deus veio no meu coração e falou assim, vai atrás. Aí você pensa, 11 horas da noite, eu saindo atrás de mendigo, dentro da rua, com um carro, procurando para saber aonde que estava esse moço. Quantos iriam fazer isso? Imagina. Perdeu a oportunidade, não veio, não ganhou. Agora eu vou para minha casa, eu vou ficar sossegado. Véio. Isso porque o teu reino é o mais importante para você. Aí eu pego o carro, vou passeando pelas ruas e falo assim, Deus, me dê uma direção. Me mostra onde esse menino está. Eu não ia mudar a realidade dele, entenda isso. Eu não ia mudar a realidade dele naquele momento. Eu não ia mudar aquilo que ele estava vivendo. Não tenho condições, não teria condições de fazer isso. Mas o que estava em jogo não era a realidade dele, mas sim a obediência minha em relação ao reino. Aí então eu encontrei ele. Não precisei andar muito. Conversei com ele, perguntei o seu nome, nunca mais vou esquecer o nome dele, Jean Pierre. Falei, posso sentar aqui com você na calçada? Ele falou, pode. Falei, sou pastor, queria, não quero fazer nenhum mal com você, pelo contrário, queria poder te ajudar de alguma forma. Aí ele olhou para mim e falou, rapaz, obrigado, cara, mas eu não tenho mais jeito. A minha vida está totalmente acabada. Falei, você mora aqui? Ele falou, moro, mas eu sou lá do Rio Grande do Sul. Aí eu descobri um dado interessante. Ele trabalhou com um rapaz que é bem conhecido aqui na igreja. E aí então pude ver a história dele. Ele falou assim, não, eu fui preso e aí minha vida descambou, não consegui mais. E naquele momento, eu comecei a conversar e aí fomos conversando e o tempo foi passando e eu sentado na calçada com ele. E então, coloquei o salgado, coloquei o refrigerante, uma bolacha que eu tinha comprado. Falei, agora você vai ter aí um negócio para você comer, que eu vi você comendo ali da lixeira. Ele falou, muito obrigado. Ele falou assim, eu estou há dias sem comer e não consigo nada para comer. Falei assim, você tem vontade de mudar de vida? Ele falou assim, eu tenho vontade, mas eu não quero. Eu falei, então eu posso orar por você aqui nesse lugar? Ele falou, pode. Eu falei, então eu vou orar com você e depois no final eu quero te dar um abraço. Ele falou assim, você vai me abraçar? Eu falei, vou. Orei com ele, aí ele chorou, abracei ele, falei, cara, Jesus te ama, tem uma vida diferente para você. E se você quiser, eu posso te ajudar. Nós temos um lugar para internar você, para te levar. Você quer? Não, pastor, eu quero voltar para minha família. Eu falei, como que você pretende fazer isso? Ele falou assim, eu não sei. Eu falei, mas por hora, hoje, tudo que o senhor fez para mim aqui, até agora, foi mais do que eu merecia. E a minha vida vai ser diferente. O Senhor vai me encontrar novamente. Eu falei, amém. Eu falei assim, Deus abençoe então você. Domingo, nossa igreja está aqui, você está convidado aí no culto, do jeito que você tiver. Enfim, ele não foi. Ele comeu. Tudo ali que nós fizemos
naquele momento, ele recebeu. Mas a grande diferença e o grande ponto crucial em tudo isso, queridos, é que Deus ele está falando conosco a cada instante. Eu poderia ter ido embora, nem ligado, não é comigo, não é da minha família e tudo mais, e outras tantas coisas. E eu tenho orado a Deus e falo assim: Senhor, me ensine a viver o teu reino em primeiro lugar. Essa foi uma experiência. Eu tive outra, né, com um rapaz que é Uber, que eu encontrei, eu pedi um Uber e veio um rapaz que ele ia na igreja lá em Paysandu, na época que eu era pastor lá. Aí eu falei: rapaz, eu te conheço. Ele falou assim: eu também estou te conhecendo. Eu falei: você é o fulano. Ele falou: pastor, obrigado por ter aparecido nesse momento na minha vida, porque eu estou passando por uma crise. Eu falei: vamos orar, Deus vai abençoar, vai restaurar a sua vida. A cada instante nós temos a oportunidade de manifestar o reino de Deus e não o nosso reino na vida das pessoas. A cada instante, queridos, quando eu sou direcionado pelo reino, quando eu busco o reino, quando eu quero viver o reino, eu vou ver ações do reino na minha vida, amém? Eu preciso dizer isso para você. Nós não podemos parar com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Busca o reino, agrade o reino, viva o reino de Deus. Então esvazie o teu coração, traga quietude para a tua alma, tira a ansiedade de você e comece a colocar o teu coração no lugar que ele tem que ser colocado, que é na presença de Deus. Não dá para você escolher, queridos, entenda isso. Viver para o reino não é escolher o que eu quero fazer, mas sim agradar a Deus em todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu quero que você comece a orar nesse momento pela sua vida. Tenha um tempo onde você vai falar assim: Deus, eu preciso viver o teu reino. Tem algumas coisas me impedindo, tem algumas coisas que estão dificultando o teu reino de se manifestar na minha vida. Então aponte isso para Deus. Aponte as dificuldades da sua vida, as limitações que você tem, ou aquilo que está tomando conta a mais na sua vida do que o reino de Deus. Esse é o tempo de você fazer isso. Quando você apresentar isso, queridos, fala para Deus remover de você, para que Ele te auxilie, removendo todas as nuances da sua vida, as preocupações. Se a tua alma está doente, aflita, peça para Deus curar a sua alma. Se a sua alma está doente, peça para que Deus venha tirar toda a enfermidade da sua alma nesse momento. Mas não deixe, queridos, de estabelecer sobre a tua vida o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar as nossas vidas na tua presença nessa manhã. Espírito Santo, nós entendemos muitas das vezes que nós não vivemos o teu reino. Nós entendemos, Jesus, que as nossas vidas é guiada muitas das vezes pela nossa vontade, pela nossa doutrina, pelas as nossas necessidades, e esquecemos, Senhor, da palavra que vem de Ti para nós. E nós queremos nessa manhã, Deus, nos arrepender de toda a ação que toma conta de nós e que não, Deus, vem do Senhor para nós. Por isso, Espírito Santo, traga agora o convencimento das práticas que não vêm do Teu Espírito Santo para nós. Somente o Senhor pode convencer. Eu posso, Deus, falar para esse povo, para a Tua igreja, mas somente o Senhor pode convencer, trazer a conversão, trazer o convencimento daquilo que está fora dos Teus planos para nós.
Por isso eu te peço, Paizinho querido, traga sobre a nossa mente agora, Paizinho querido, um pensamento de mudança, em detrimento, Senhor, ao teu reino. Muda, Senhor, a nossa visão, muda o nosso pensamento, muda, Senhor, o nosso coração. Paizinho querido, traga cura na alma. Paizinho querido, silencia a nossa alma, silencie, Senhor, o nosso coração, para que possamos ouvir, Senhor, a tua voz, para que possamos, ó Deus, descansar em ti e entender, Senhor, que o plano e o propósito do Senhor é maior do que o nosso. Entender, ó Deus, que a tua vontade é melhor do que a minha. Entender, ó Deus, que o teu reino é melhor do que o meu, porque o do Senhor nunca falha, nunca está em crise. Por isso, ó Paizinho querido, que venha o teu reino sobre nós. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que estabeleça, Senhor, o princípio do teu reino sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, Pai, blinda, Deus, nossa mente, nosso coração. Estabelece, Senhor, o perímetro nas nossas vidas, para que nós não venhamos, ó Deus, a ser ludibriados, enganados por qualquer coisa desse mundo. Mas, Pai, que nós possamos tirar a ansiedade e aplicar a fé, que nós possamos guardar, ó Deus, o nosso coração em Ti, e que possamos descansar no Senhor, porque o Senhor tem um plano, um propósito preparado para nós, e precisamos aprender a ser guiados por isso. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a viver o propósito do Senhor para nós nesses dias. Nos ajuda, Senhor, a remover as estacas, as colunas de sustentação que nós colocamos em nossas vidas, para que o teu reino venha a ser o apoio, para que o teu reino venha a ser a coluna central, para que o Senhor venha, Senhor, a ser a sustentação das nossas vidas de agora em diante. E, Pai, põe um fogo no nosso coração, põe um fogo na nossa vida, põe um fogo na nossa alma, queima, Senhor, o nosso ser por inteiro. Queima as nossas vidas por inteiro, Senhor, e que esse fogo possa tirar, Deus, purificando a nossa vida, purificando a nossa alma, Deus, e em nome de Jesus, trazendo a excelência do nosso ser, visando, Senhor, o teu reino. Eu oro e eu entrego, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas, Pai, confiando que o Senhor sempre terá o melhor para nós. Sempre tem, ó Deus, o melhor para as nossas vidas. Sempre está na condução de todas as coisas. Sempre está, Senhor, a par de tudo que acontece. O Senhor não nos desamparará. O Senhor não nos deixará, Deus, vazios. O Senhor não nos deixará órfãos. O Senhor não nos deixará, Deus, mediante a mercê de qualquer dificuldade. Por isso, ó Deus, renova a esperança, a expectativa em nós de vivermos uma vida, Deus, direcionada pelo Senhor, Deus, e ser caminhantes mediante a nuvem do teu Espírito. Para onde o Senhor for, eu quero ir. Para onde o Senhor direcionar, eu quero fazer. E, Deus, que nada possa tirar o nosso coração da tua direção. Em nome de Jesus é que eu oro. Eu entrego as nossas vidas na tua presença, em nome de Jesus. Amém.